Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro, terça da 25ª semana do Tempo Comum. Nós estamos meditando a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Vimos como Lucas vai construindo a nova família de Jesus, marcada pelos seus apóstolos, também pela presença de mulheres. E hoje o Evangelho de Lucas dá um novo passo. Nos ajuda a compreender o critério de pertença da família de Jesus ao reino de Deus. O texto é de Lucas 8, de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, são apenas 3 versículos, mas de muita profundidade teológica e espiritual. São Lucas tem uma predileção toda especial para com Maria Santíssima. Ela tem um papel fundamental no chamado Evangelho da Infância. Lucas, capítulo 1 e capítulo 2. Mas também aqui, já durante o ministério público de Jesus, Maria aparece como alguém muito importante. Os irmãos de Jesus, quem acompanha aqui o nosso canal, nós já tivemos oportunidade de fazer uma explicação sobre esse mesmo texto a partir do Evangelho de Mateus. Na Igreja Católica, nós professamos o dogma mariano, que não é somente um dogma mariano, é um dogma cristológico e tem a ver com a própria Igreja. O dogma na virgindade perpétua de Maria. Portanto, para nós cristãos católicos, os irmãos de Jesus não são filhos biológicos de Maria, mas devem ser interpretados a partir de uma perspectiva clânica, de uma perspectiva do significado amplo, do significado lato da palavra irmãos. Na verdade, o texto aponta para essa nova fraternidade que Jesus quer construir. No Evangelho de Lucas não aparece uma forte tensão entre os seus parentes e os discípulos. No Evangelho de Marcos é muito mais forte. Aparece, contudo, uma leve tensão entre os parentes de Jesus e as multidões. Os parentes de Jesus estão lá fora, as multidões estão em torno de Jesus para escutá-lo. Mas anunciam ao Senhor que a mãe e os seus irmãos estão lá fora. O versículo 21 é o versículo fundamental para compreendermos o significado teológico do texto de hoje. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A pergunta fundamental é: quem, no Evangelho de Lucas, de modo tão belo e especial,
ouviu a palavra de Deus. Temos que imediatamente coligar o texto de hoje, esse versículo 21, 8, 21, devemos coligar com o capítulo 1, versículo 38, quando Maria diz: eu sou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, Maria, no Evangelho de Lucas, se esvazia completamente para que a palavra de Deus se cumpra plenamente em sua vida. É por isso que a palavra de Deus, encarnada no seio virginal de Maria, ela frutifica e nasce o seu filho Jesus. Jesus é a própria palavra encarnada. Não somente, a palavra também se torna missão. Logo que Maria percebe aquilo que o Espírito Santo de Deus realizou em sua vida, ela sai pelas estradas da Galileia e da Judeia para visitar sua prima Isabel e comunicar-lhe aquilo que a misericórdia de Deus fez em sua vida. Guardar a palavra e cumprir a palavra, esse é o novo critério, o critério do reino de Deus. Cria-se, portanto, um parentesco espiritual. Os novos vínculos agora não são mais baseados nos laços de sangue, mas são vínculos baseados neste parentesco espiritual. Jesus vai constituindo uma nova família. A escolha dos 12, a colaboração das mulheres e agora Maria e os seus irmãos. A comunidade cristã deve ser marcada pela maternidade, pelos laços de fecundidade e, ao mesmo tempo, pelos laços de fraternidade e de sororidade. Maternidade tem a ver com Maria Santíssima. Fraternidade tem a ver com os irmãos de Jesus. Sororidade tem a ver com as irmãs de Jesus. É uma comunidade materna, fraterna e uma comunidade toda marcada pelos laços de sororidade. Irmãos, irmãs e mães são acolhidos pelos novos critérios, não mais marcados pelos laços de sangue, mas marcados por estes laços da fecundidade do reino, da fraternidade do reino, da sororidade do reino. Ouvir a palavra, cumprir a palavra, isso é o fundamento do nascimento dessa nova comunidade. E Maria se torna de modo tão belo mãe dessa nova comunidade. Há um teólogo suíço chamado von Balthasar, e ele diz uma coisa tão bonita. A igreja, as comunidades cristãs devem ser, sobretudo, comunidades marianas. Não somente comunidades petrinas, marcadas pelo laço institucional, mas também pelos laços marianos, isto é, marcados ou marcadas, comunidades marcadas pela docilidade à palavra de Deus, comunidades marcadas pela maternidade, pela fecundidade e pela doação da vida. Comunidades petrinas e comunidades marianas. Assim é a Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Maria se torna não somente a discípula perfeita, porque faz todo o itinerário em torno da palavra, mas no Evangelho de Lucas ela também é a peregrina da fé. Bem-aventurada aquela que acreditou. Maria, peregrina da fé, inspirando os outros irmãos e irmãs da comunidade, para que todos sejamos também peregrinos da fé. Feliz, bem-aventurado, todo aquele que acredita e vive, acolhe e cumpre a palavra de Deus. Não é à toa que no Evangelho de João, o último evangelho a ser escrito, no capítulo 19,
Jesus, no alto da cruz, diz para o discípulo amado, símbolo da comunidade cristã: eis aí a tua mãe. Maria se torna, do ponto de vista teológico, a mãe da nova humanidade, a mãe dos discípulos e das discípulas do Senhor Jesus. Um abraço a você, fique com Deus, com sua mãe Maria Santíssima. Recorde sempre que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. A maternidade silenciosa de Maria Santíssima nos ajude também a viver a fecundidade da palavra. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.